Você já amou alguém a ponto de fazer qualquer coisa para tê-lo de volta? Já sentiu aquele vazio devastador que consome cada pedaço da sua alma quando a pessoa que você ama simplesmente vai embora? A história que você vai ouvir hoje é sobre uma mulher que ultrapassou todos os limites entre o desespero e a insanidade. Ela não imaginava que, ao tentar trazer de volta o amor da sua vida, abriria uma porta para algo muito mais sombrio e terrível. O que começou como um ritual de amarração amorosa feito em casa, sem dinheiro para pagar um profissional, transformou-se no pior pesadelo que alguém poderia experimentar. Prepare-se, porque esta história vai fazer você questionar até onde iria por amor. E, principalmente, se vale a pena mexer com forças que não compreendemos. Bem-vindo ao Ouvindo o Terror, o seu refúgio para os relatos mais arrepiantes e perturbadores que você vai encontrar. Se esta é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vinda a este universo de terror e suspense. Antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like neste vídeo. Isso ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas que, assim como você, adoram uma boa história de terror. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum relato novo que postarmos. E por favor, deixe nos comentários se você já vivenciou alguma experiência sobrenatural ou de terror na sua vida. Adoramos ler seus relatos e quem sabe sua história não será a próxima a ser contada aqui. Agora sim, vamos ao relato de hoje. Uma história que vai mexer profundamente com seus sentidos e fazer você pensar duas vezes antes de tentar manipular o destino. Meu nome é Marina e eu nunca imaginei que minha vida chegaria a este ponto. Tudo começou há exatamente 1 ano e 3 meses, quando Rafael decidiu terminar nosso relacionamento de 5 anos sem nenhuma explicação plausível. Simplesmente chegou em casa naquela quinta-feira chuvosa. Olhou nos meus olhos e disse que não me amava mais, que precisava seguir em frente sozinho. Eu fiquei completamente paralisada, sem conseguir processar aquelas palavras que saíam da boca do homem que jurei que seria meu para sempre. Como assim? Não me amava mais. Depois de todo o tempo que construímos juntos, dos planos que fizemos, dos sonhos que compartilhamos, ele simplesmente pegou suas coisas, colocou em 2 malas e foi embora, me deixando ali no meio da sala, sentindo meu coração se despedaçar em 1000 pedaços. Os primeiros dias após o término foram os piores da minha vida. Eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia fazer absolutamente nada, além de chorar e me perguntar onde tinha errado. Liguei para ele inúmeras vezes, mandei mensagens desesperadas. Implorei por uma segunda chance, mas ele permaneceu irredutível e frio. As respostas eram cada vez mais curtas e distantes, até que ele simplesmente parou de responder. Foi quando descobri através de uma amiga em comum que Rafael já estava saindo com outra pessoa, uma colega de trabalho dele. A dor que senti naquele momento foi indescritível, como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido lentamente. Eu tinha certeza de que morreria de desgosto, que meu coração não aguentaria tamanha traição e abandono. Passei semanas trancada em casa, faltando ao trabalho, ignorando ligações de amigos e família. Meu apartamento virou um verdadeiro caos, com roupas espalhadas pelo chão, louça suja acumulada na pia, cortinas fechadas bloqueando qualquer entrada de luz. Eu vivia no escuro, tanto literalmente quanto figurativamente, sem encontrar nenhuma razão para continuar. Olhava para o teto durante horas, repassando cada momento do nosso relacionamento, tentando encontrar o exato instante em que tudo começou a desmoronar. Mas por mais que eu tentasse, não conseguia identificar nenhum sinal claro de que ele estava infeliz ou planejando me deixar. Tudo parecia perfeito até o momento em que ele simplesmente decidiu que não era mais. Foi em uma dessas noites insones, navegando sem rumo pela internet, em busca de algum consolo ou resposta, que me deparei com fóruns sobre amarração amorosa. Li dezenas de relatos de pessoas que tinham conseguido trazer seus amores de volta através de rituais e simpatias. Algumas histórias eram incrivelmente detalhadas, descrevendo como o ex voltou completamente apaixonado, como se nunca tivesse ido embora. Eu sabia que aquilo soava absurdo, que provavelmente era tudo mentira ou coincidência. Mas meu desespero era tão grande que comecei a considerar seriamente a possibilidade.
Afinal, o que eu tinha a perder? Eu já tinha perdido tudo que importava quando Rafael foi embora. Se existisse uma chance, por menor que fosse, de tê-lo de volta nos meus braços, eu estava disposta a tentar qualquer coisa. Comecei a pesquisar obsessivamente sobre amarração amorosa, passando horas e horas lendo tudo o que encontrava sobre o assunto. Descobri que existiam diversos tipos de rituais, alguns mais simples e outros extremamente complexos, envolvendo ingredientes específicos e fases lunares exatas. A maioria dos sites que encontrei oferecia serviços pagos, com valores que variavam de 300 a 3.000 reais, dependendo da complexidade do trabalho. Alguns prometiam resultados em 21 dias, outros em 3 meses. Mas todos garantiam que a pessoa amada voltaria completamente apaixonada e disposta a reatar o relacionamento. O problema é que eu não tinha dinheiro para pagar por esses serviços. Minha situação financeira estava péssima depois de faltar tanto ao trabalho. Então comecei a procurar por rituais que eu mesma pudesse fazer em casa, sem precisar contratar nenhum profissional. Encontrei vários tutoriais e instruções detalhadas em blogs e fóruns especializados. Alguns pareciam muito estranhos e até perigosos, envolvendo sangue, cemitérios e invocações de entidades que eu nem conhecia. Outros eram mais simples, usando apenas velas, fotos e palavras específicas que deveriam ser repetidas durante o ritual. Li centenas de comentários de pessoas que afirmavam ter tido sucesso fazendo os rituais por conta própria. Mas também li alguns relatos perturbadores de coisas que deram errado. Pessoas que começaram a ter pesadelos horríveis, que sentiram presenças estranhas em suas casas, que alegavam estar sendo perseguidas por algo que invocaram sem querer. Deveria ter prestado mais atenção nesses avisos, nas histórias de terror que algumas pessoas compartilhavam. Mas eu estava cega pelo desespero, completamente consumida pela obsessão de ter Rafael de volta. Convenci a mim mesma de que aqueles relatos ruins eram exageros, que as pessoas estavam tentando assustar os outros, ou que simplesmente não tinham feito o ritual corretamente. Eu seria diferente, eu seria cuidadosa, eu seguiria todas as instruções à risca e tudo daria certo. Afinal, minha intenção era pura. Eu só queria recuperar o amor da minha vida. Não estava tentando fazer mal a ninguém. Como algo tão movido pelo amor poderia dar errado? Essa era a pergunta que eu me fazia repetidamente, sem imaginar a resposta aterradora que descobriria em breve. Escolhi um ritual que parecia relativamente simples, mas que, segundo os comentários, era muito eficaz. Precisaria de 7 velas vermelhas, uma foto de Rafael, um pedaço de papel pergaminho, tinta vermelha para escrever, sal grosso e uma tigela de barro. O ritual deveria ser feito à marranoide de uma sextifera de lua crescente, em um local isolado e silencioso da casa. As instruções eram claras. Eu deveria desenhar um círculo de sal grosso no chão, colocar as 7 velas ao redor do círculo, formando um padrão específico, posicionar a foto de Rafael no centro e escrever no pergaminho palavras de amor e desejo. Depois, deveria queimar o pergaminho na tigela, enquanto recitava uma oração específica 7 vezes, sempre mantendo meus pensamentos focados em Rafael voltando para mim. Parecia simples o suficiente, e eu já tinha a maioria dos materiais em casa. Gastei os últimos reais que tinha para comprar os itens que me faltavam em uma loja de artigos esotéricos no centro. A mulher que me atendeu era uma senhora de cabelos grisalhos e olhos penetrantes, que pareciam enxergar através de mim. Quando mencionei que estava procurando velas vermelhas e outros materiais para um ritual, ela me olhou com uma expressão estranha, quase do pena. Me perguntou se eu realmente sabia o que estava fazendo, se tinha certeza de que queria mexer com essas forças. Respondi com firmeza que sim, que eu sabia exatamente o que estava fazendo e que não precisava de conselhos. Ela suspirou profundamente, balançou a cabeça e me entregou os produtos. Mas antes que eu saísse da loja, segurou meu braço com força surpreendente para alguém de sua idade. Seus olhos fixaram nos meus com uma intensidade assustadora, enquanto ela sussurrava palavras que jamais esquecerei. Ela disse que quando mexemos com forças que não compreendemos, especialmente quando estamos emocionalmente abalados, podemos abrir portais para coisas muito piores do que imaginamos. Que o amor verdadeiro não pode ser forçado ou manipulado através de rituais.
e que tentar fast close sempre cobra um preço alto demais. Perguntou se eu estava disposta a pagar esse preço, qualquer que fosse ele. Eu ri nervosamente. Agradeci pela preocupação, mas disse que ela estava exagerando, que era apenas um ritual simples para reconectar energias amorosas. Ela soltou meu braço lentamente, balançou a cabeça mais uma vez e murmurou algo que não consegui entender completamente, mas que soou como uma oração ou proteção. Saí daquela loja com uma sensação estranha no estômago, mas rapidamente afastei qualquer dúvida da minha mente. Aquela mulher provavelmente estava tentando me assustar para que eu contratasse os serviços dela. Era uma tática de vendas comum em lojas esotéricas. Cheguei em casa ansiosa e empolgada. Organizei todos os materiais em cima da mesa da sala e comecei a revisar as instruções do ritual mais uma vez. Leí e reli cada passo. Memorizei as palavras que deveria recitar. Visualizei mentalmente todo o processo. A próxima sextifera de lua crescente seria em exatamente 5 dias. E eu estava determinada a fazer tudo perfeitamente. Esses 5 dias pareciam uma eternidade. Cada hora arastavecei dolorosamente enquanto eu contava os minutos para poder finalmente realizar o ritual. Durante esses dias de espera, comecei a sentir uma presença estranha no apartamento. Nada muito concreto no início, apenas uma sensação de que estava sendo observada, mesmo quando estava completamente sozinha. Ouvia pequenos ruídos vindos de cômodos vazios, como passos leves ou objetos sendo movidos. Algumas vezes acordava no meio da noite com a certeza absoluta de que havia alguém em pé ao lado da minha cama, observando-me enquanto dormia. Mas quando acendia a luz, nunca havia ninguém lá. Convenci-me de que era apenas minha mente pregando peças, resultado do estresse emocional e da falta de sono adequado. Tomei alguns chás calmantes, tentei meditar, mas a sensação de ser observada só aumentava a cada dia que passava. Era como se algo já soubesse o que eu estava planejando fazer e estivesse esperando ansiosamente pelo momento do ritual. Finalmente chegou a sexta-feira tão esperada. Passei o dia inteiro em um estado de ansiedade crescente, verificando obsessivamente a fase da lua em aplicativos do celular, confirmando que realmente era lua crescente. Não fui trabalhar, alegando mais uma vez que estava doente, e passei as horas organizando e reorganizando os materiais do ritual. Tomei um banho longo e demorado ao anoitecer, como as instruções recomendavam, usando sal grosso para limpar energias negativas. Vesti uma roupa branca que tinha guardada no armário, amarrei meu cabelo em um coque apertado e esperei a meia-noite chegar. Os ponteiros do relógio pareciam se mover em câmera lenta. Cada segundo era uma tortura interminável, enquanto eu ensaiava mentalmente cada passo do ritual. Às 11h45 da noite, comecei a preparar o espaço no quarto, que era o local mais silencioso e isolado do apartamento. Empurrei a cama para o canto, criando um espaço amplo no centro, onde desenhei cuidadosamente o círculo de sal grosso. Tinha aproximadamente 2 metros de diâmetro, grande o suficiente para eu ficar dentro dele confortavelmente. Posicionei as 7 velas vermelhas ao redor do círculo, seguindo exatamente o padrão que estava nas instruções, formando uma espécie de estrela irregular. No centro do círculo, coloquei a foto de Rafael, aquela que tiramos juntos na praia há 1 ano, onde ele sorria genuinamente feliz ao meu lado. O alodo da foto. Posicionei a tigela de barro e o pergaminho, onde já havia escrito com tinta vermelha todas as palavras de amor e desejo que sentia por ele. Quando o relógio marcou exatamente meia-noite, acendi as 7 velas, uma por uma, começando pela que estava ao norte e seguindo no sentido horário. Cada vela que acendia parecia fazer a temperatura do quarto diminuir alguns graus. E quando a 7ª chama ganhou vida, o ar ficou visivelmente mais denso e pesado. Entrei no círculo de sal com cuidado para não quebrar a linha e sentei-me na posição de lótus, como as instruções indicavam. Fechei os olhos, respirei fundo 3 vezes e peguei o pergaminho com as mãos tremendo. Comecei a recitar as palavras da oração em voz alta, minha voz soando estranhamente abafada e distante mesmo dentro do meu próprio quarto. As palavras eram em uma língua que eu não reconhecia completamente, mas tinha a tradução
e sabia que eram pedidos para que Rafael voltasse a me amar, que nosso vínculo fosse restaurado e fortalecido. Na terceira repetição da oração, as velas começaram a tremeluzir violentamente, como se uma corrente de ar forte tivesse invadido o quarto, mas todas as janelas estavam fechadas. Na quinta repetição, senti um frio intenso subir pela minha espinha. E pela primeira vez desde que comecei, uma pontada de medo atravessou meu peito. Mas eu não podia parar agora. Tinha que completar as 7 repetições. Quando cheguei à sexta recitação, ouvi claramente um sussurro vindo de algum lugar do quarto. Uma voz que definitivamente não era minha, dizendo palavras que não consegui compreender. Meu coração disparou, mas forcei-me a continuar, minha voz ficando mais alta e firme. Na 7ª e última repetição, acendi o pergaminho na chama da vela central e o coloquei na tigela de barro. O papel queimou com uma chama azul incomum, produzindo uma fumaça preta e espessa que subia em espiral até o teto, formando padrões hipnotizantes que pareciam rostos distorcidos, observando-me com malícia. Quando o ritual finalmente terminou e o pergaminho virou cinzas na tigela, senti uma onda de alívio e exaustão me atingir simultaneamente. As velas pararam de tremeluzir e voltaram a queimar normalmente. A temperatura do quarto gradualmente voltou ao normal. Esperei alguns minutos dentro do círculo, como as instruções mandavam, antes de sair cuidadosamente e começar a apagar as velas. Guardei tudo, desfiz o círculo de sal varrendo tudo cuidadosamente. E, finalmente, me joguei na cama completamente esgotada. Dormi quase imediatamente, um sono profundo e sem sonhos que durou até tarde da manhã seguinte. Quando acordei, me senti estranhamente renovada, com uma esperança burburinhante no peito de que o ritual tinha funcionado e que logo Rafael entraria em contato comigo. Os primeiros 3 dias após o ritual foram relativamente normais. Eu checava meu celular obsessivamente a cada 5 minutos, esperando uma mensagem ou ligação de Rafael, mas nada acontecia. Comecei a ficar impaciente e frustrada, questionando se tinha feito algo errado durante o ritual ou se aquilo tudo não passava de bobagem. Mas então na 4ª noite recebi uma mensagem dele às 3 horas da manhã. Meu coração quase parou quando vi o nome dele iluminar a tela do meu celular. A mensagem dizia, simplesmente: "Estou pensando em você." Fiquei absolutamente eletrizada. Era exatamente o que eu estava esperando. O ritual tinha funcionado. Respondi imediatamente, mas ele não respondeu de volta naquela noite. No entanto, começou a me enviar mensagens esporádicas nos dias seguintes, sempre curtas e vagas, mas indicando que estava pensando em mim. Porém, junto com essas mensagens de Rafael, coisas estranhas começaram a acontecer no meu apartamento. Os ruídos noturnos que eu ouvia antes do ritual se intensificaram dramaticamente. Agora não eram apenas passos leves, mas batidas fortes nas paredes. Portas que abriam e fechavam sozinhas. Objetos que caíam das prateleiras sem motivo aparente. Acordava frequentemente no meio da noite, com a sensação horrível de que alguém estava deitado na cama ao meu lado. Sentia o colchão afundando como se houvesse um peso ali, mas quando acendia a luz, estava sozinha. A sensação de ser constantemente observada aumentou tanto que comecei a ter medo de ficar no meu próprio apartamento. Mas eu me convencia de que eram apenas efeitos colaterais temporários do ritual, que logo tudo voltaria ao normal quando Rafael finalmente voltasse para mim. As mensagens dele ficaram mais frequentes e intensas. Ele começou a dizer que sentia minha falta, que tinha cometido um erro terrível ao terminar nosso relacionamento, que não conseguia parar de pensar em mim. Cada mensagem me deixava mais eufórica e convencida de que o ritual tinha sido um sucesso absoluto. Marcamos de nos encontrar em um café que costumávamos frequentar juntos. Passei horas me arrumando, escolhendo a roupa perfeita, fazendo o cabelo e a maquiagem. Quando cheguei ao café e o vi sentado ali me esperando, meu coração bateu tão forte que pensei que fosse sair do peito. Ele se levantou quando me viu, sorriu e me abraçou apertado. Parecia o Rafael de antes. Meu Rafael, o homem que eu amava mais que tudo. Conversamos por horas. Ele pediu desculpas repetidamente. Disse que queria tentar de novo,
que percebeu que eu era a pessoa certa para ele. Voltamos a nos encontrar regularmente depois daquele dia no café. Rafael terminei com a outra mulher e parecia genuinamente interessado em reconstruir nosso relacionamento. Ele voltou a dormir no apartamento algumas noites, trazendo de volta suas roupas aos poucos. E tudo parecia estar caminhando para o final feliz que eu tanto desejava. Mas havia algo diferente nele. Algo que eu não conseguia identificar exatamente, mas que me deixava levemente desconfortável. Seus olhos, que sempre foram tão expressivos e calorosos, agora pareciam vagos e distantes, como se ele estivesse sempre olhando através de mim em vez de para mim. Suas demonstrações de afeto eram mecânicas, sem a espontaneidade e calor que caracterizavam nosso relacionamento antes. Era como se ele estivesse apenas representando o papel de namorado apaixonado, seguindo um roteiro invisível. Comecei a notar comportamentos estranhos que me deixavam cada vez mais inquieta. Rafael acordava no meio da noite e ficava sentado na beirada da cama, completamente imóvel, apenas olhando para a parede escura por horas. Quando eu tocava seu ombro e perguntava se estava tudo bem, ele demorava alguns segundos para responder, como se estivesse voltando de muito longe. Dizia que estava apenas pensando, mas seu tom de voz era monótono e vazio. Várias vezes o peguei conversando sozinho em voz baixa quando achava que eu estava dormindo, ou em outro cômodo. Quando confrontado, negava ou dizia que estava apenas falando ao telefone, mas eu nunca via celular em suas mãos. E o mais perturbador de tudo eram seus pesadelos terríveis, que o faziam acordar gritando, coberto de suor frio, com um olhar de terror absoluto nos olhos. As atividades paranormais no apartamento se intensificaram drasticamente desde que Rafael voltou. As batidas nas paredes agora aconteciam mesmo durante o dia e ficavam mais violentas quando estávamos juntos. Objetos voavam de prateleiras e se espatifavam no chão sem que ninguém os tocasse. As luzes piscavam constantemente, eletrodomésticos ligavam e desligavam sozinhos. Torneiras abriam no meio da noite, encharcando o banheiro. Meus espelhos começaram a ficar embaçados, mesmo sem umidade no ar. E quando limpava a condensação, percebia riscos e marcas estranhas que pareciam desenhos ou símbolos que não reconhecia. A temperatura do apartamento caía de forma inexplicável, fazendo com que nosso hálito ficasse visível, mesmo com os aquecedores ligados na potência máxima. Rafael nunca comentava nada sobre essas coisas. Era como se ele não as percebesse ou não se importasse. Então começaram as aparições. Sombras que se moviam pelos cantos da visão, vultos que atravessavam o corredor em alta velocidade, formas humanoides que ficavam paradas observando da porta do quarto. No início pensava que estava enlouquecendo, que minha mente estava criando essas coisas por estresse ou falta de sono, mas as aparições ficavam cada vez mais nítidas e aterradoras. Uma noite, acordei às 3h27 da manhã e vi claramente uma figura feminina de longos cabelos negros em pé ao pé da cama, me observando com olhos completamente brancos que brilhavam levemente no escuro. Gritei e me joguei em direção a Rafael para acordá-lo. Mas quando acendemos a luz, não havia nada lá. Ele me olhou com aquela expressão vazia e distante. Perguntou o que tinha acontecido. E quando expliquei, simplesmente deu de ombros e voltou a dormir. Como se ver aparições fosse a coisa mais normal do mundo. Não conseguia mais ignorar que algo estava profundamente errado. Rafael não era mais o homem que eu conhecia. Era como se apenas sua casca física estivesse ali. Mas a essência dele, sua alma, tivesse ficado em outro lugar. Decidi procurar na internet por relatos de pessoas que tiveram experiências semelhantes após fazer amarrações amorosas. Foi quando me deparei com histórias absolutamente aterrorizantes que faziam meu sangue gelar. Pessoas que relatavam que seus amados voltaram, mas completamente mudados, vazios, como cascas ocas de seres humanos. Algumas dessas histórias mencionavam que não era realmente a pessoa amada que voltava, mas algo diferente. Algo que assumia a forma dela, mas que não era humano. Entidades que se aproveitavam do ritual para entrar no nosso mundo, usando o corpo da pessoa desejada como vessel, como recipient. Li sobre casos em que as pessoas tentavam desfazer os rituais, mas descobriam que era impossível. Que uma vez que você abre essa porta, não pode simplesmente fechá-la.
As entidades não querem ir embora. Elas finalmente encontraram uma forma de existir no nosso plano e vão lutar com todas as forças para permanecer aqui. Alguns relatos eram ainda mais horríveis, falando de violência súbita e inexplicável, de tentativas de possessão da própria pessoa que fez o ritual, de mortes misteriosas e inexplicáveis. Uma mulher contava que o marido que ela trouxe de volta através de amarração tentou motelar durante o sono, e quando olhou nos olhos dele durante o ataque, viu algo completamente inumano olhando de volta, algo antigo e malévolo, que usava o corpo do marido como marionete. Essa história em particular me deixou apavorada, porque eu reconhecia elementos dela na minha própria situação. Decidi confrontar Rafael sobre o que estava acontecendo. Esperei um momento em que ele parecia mais presente e lúcido, durante um jantar que preparei especialmente. Olhei diretamente nos seus olhos e perguntei se ele se sentia diferente desde que voltamos. Se percebia as coisas estranhas acontecendo no apartamento. Por um momento, seus olhos focaram realmente em mim e vi um lampejo de terror genuíno atravessar seu rosto. Ele abriu a boca como se fosse dizer algo importante, suas mãos tremendo, segurando o garfo. Mas então algo mudou drasticamente. Foi como assistir uma cortina caindo sobre seus olhos. Sua expressão ficou completamente vazia, e quando falou, sua voz tinha um tom diferente, mais grave e raspante do que o normal. Ele disse friamente que eu estava ficando paranoica, que deveria parar de procurar problemas onde não existiam, que se eu continuasse com essas acusações absurdas, ele iria embora novamente. Aquela noite, tive o pior pesadelo da minha vida. Sonhei que estava deitada na cama e sentia algo subindo lentamente pelo meu corpo. Algo pesado e frio que começava nos meus pés e ia subindo, paralisando cada parte do meu corpo conforme avançava. Quando finalmente chegou ao meu peito, não conseguia mais respirar. Sentia um peso esmagador me impedindo de puxar ar para os pulmões. Então vi uma face se materializando acima de mim, distortida e grotesca, com olhos vermelhos brilhantes e um sorriso largo demais para um rosto humano. A criatura sussurrou em uma língua que eu não conhecia, mas de alguma forma entendia que estava dizendo: "Você me chamou. Você me abriu a porta. Agora sou parte de você para sempre." Acordei sufocando, com Rafael em pé ao lado da cama, me observando com aquela mesma expressão vazia. E por um segundo terrível, vi aquele sorriso largo demais esticando seus lábios antes de voltarem ao normal. Entrei em pânico absoluto e decidi que precisava desfazer o ritual a qualquer custo. Voltei aos fóruns e sites onde tinha encontrado as instruções originais, procurando desesperadamente por alguma forma de reverter o que tinha feito. Encontrei algumas sugestões, mas a maioria dos comentários dizia que era tarde demais, que uma vez que o ritual é concluído e a entidade aceita o convite, não há como mantê-la embra facilmente. Algumas pessoas sugeriam rituais de banimento que requeriam ingredientes ainda mais estranhos e perigosos que o ritual original. Outros recomendavam procurar ajuda profissional de médiums ou praticantes experientes em magia. Mas como eu não tinha dinheiro para isso antes, muito menos tinha agora. Me sentia completamente presa e desesperada, percebendo a magnitude do erro que tinha cometido. Decidi tentar um ritual de banimento simples que encontrei, mesmo sem ter certeza de que funcionaria. Esperei Rafael sair para o trabalho em uma manhã de terça-feira e rapidamente organizei tudo o que precisava. Desta vez, o círculo era de sal grosso misturado com alecrim. As velas eram brancas em vez de vermelhas, e as palavras que deveria recitar eram completamente diferentes, pedindo que qualquer entidade que tivesse entrado pela porta aberta retornasse ao seu lugar de origem. Desenhei símbolos de proteção nas paredes com giz branco. Queimei ervas purificadoras que enchem o apartamento com uma fumaça densa e aromática. Comecei o ritual ao Maiodea, o momento de maior luz do dia, seguindo as novas instruções cuidadosamente. Minha voz tremida ao recitar as palavras de banimento, sentindo uma resistência palpável no ar, como se algo estivesse lutando contra minhas tentativas. Mas algo deu terrivelmente errado. Quando estava na metade do ritual, todas as janelas do apartamento se abriram simultaneamente com uma força brutal, fazendo um estrondo ensurdecedor.
Um vento impossível e gelado invadiu o espaço, apagando todas as velas instantaneamente e espalhando o sal do círculo por todo o cômodo. Objetos começaram a voar pela sala, como se estivessem sendo arremessados por mãos invisíveis. Quadros caíram das paredes. Pratos se espatifaram no chão. Móveis foram empurrados violentamente. Ouvi um rugido inumano ecoando pelas paredes. Um som tão profundo e aterrador que fez meus ossos vibrarem. Vi sombras se materializando por todo o apartamento, dezenas delas movendo-se de forma errática e agressiva, convergindo para onde eu estava. Corri para o banheiro e tranquei a porta, meu coração batendo tão rápido que pensei que fosse ter um ataque cardíaco. Podia ouvir as coisas continuando a serem destruídas lá fora. Batidas violentas em todas as superfícies, um caos absoluto de sons aterrorizantes. Fiquei encolhida entre o vaso sanitário e a parede por horas, chorando e tremendo incontrolavelmente, até que finalmente tudo ficou em silêncio. Quando finalmente reuni coragem para sair, o apartamento estava completamente devastado. Parecia que um furacão tinha passado por ali. E no meio da sala, escrito com algo que parecia sangue na parede branca, havia uma mensagem simples, mas aterradora: "Você é minha agora." Foi nesse momento que compreendi com absoluta clareza que eu tinha cometido um erro irreversível, que tinha aberto uma porta que jamais conseguiria fechar novamente. Rafael chegou em casa algumas horas depois e encontrou o apartamento destruído, mas sua reação foi completamente inesperada e perturbadora. Ele simplesmente olhou ao redor com uma expressão neutra, sem demonstrar nenhum choque ou preocupação. Não perguntou o que tinha acontecido, não demonstrou nenhuma emoção, apenas começou a juntar os destroços metodicamente, como se aquilo fosse uma tarefa rotineira. Tentei explicar que tinha tentado desfazer o ritual, que algo terrível estava acontecendo. Mas ele me olhou com aqueles olhos vazios e disse com uma voz que definitivamente não era a dele: "Você não pode me mandar embora. Você me convidou, assinou o contrato com seu desejo desesperado. Rafael não está mais aqui, não da forma que você conhecia. Eu uso esta casca, este corpo, porque você pediu por ele, mas não sou ele. Nunca fui." As palavras saíram da boca de Rafael, mas a entidade que falava através dele fez questão de deixar claro que não se importava mais em manter a farsa. Ela explicou com uma crueldade casual que tinha respondido ao meu chamado durante o ritual, porque eu estava tão consumida por desespero que minha energia criou uma porta perfeita, que tinha usado a imagem de Rafael, suas memórias que encontrou na minha mente, para criar uma ilusão convincente. Mas agora que eu sabia a verdade, não precisava mais fingir. A criatura disse que havia outros como ela, que foram atraídos pela minha energia durante o ritual e que agora meu apartamento era um ponto de entrada para eles. Que eu tinha essencialmente transformado minha casa em um portal e que quanto mais tentasse fechá-lo, mais eles viriam. Passei os dias seguintes em um estado de terror constante. A entidade no corpo de Rafael não fingia mais ser humana. Seus movimentos eram estranhos e descoordenados, como se estivesse ainda aprendendo a controlar os músculos e articulações. Às vezes sua cabeça virava em ângulos impossíveis, seus membros dobravam de formas que fariam qualquer pessoa normal gritar de dor. Ela não comia, não bebia, não dormia. Apenas ficava parada observando-me por horas com aqueles olhos que agora eram completamente negros, sem nenhum branco ou íris visível. As outras entidades que ela mencionou começaram a se manifestar de forma mais concreta. Via figuras distorcidas caminhando pelos corredores. Sentia mãos geladas me tocando quando passava por determinados lugares do apartamento. Ouvia vozes sussurrando constantemente. Tantas vozes diferentes se sobrepondo que era impossível entender o que diziam. Tentei sair do apartamento, fugir daquela situação de pesadelo, mas descobri que não conseguia. Cada vez que chegava à porta e tentava abri-la, alguma força invisível me puxava de volta. Tentei gritar pelas janelas pedindo ajuda aos vizinhos, mas nenhum som saía da minha garganta quando abria a boca. Era como se o apartamento tivesse se tornado uma prisão, e eu era a única prisioneira enquanto essas entidades tinham liberdade total. A entidade que usava o corpo de Rafael me disse, com um sorriso grotesco,
que eu estava presa porque minha energia estava entrelaçada com o ritual, com o portal que criei, que eu era essencialmente a âncora que mantinha a porta aberta. E eles nunca me deixariam ir, porque isso significaria perder o acesso ao nosso mundo. Percebi com horror crescente que estava condenada a ficar ali, presa com essas criaturas que eu mesma tinha convocado por desespero e amor mal direcionado. Já faz 3 meses, desde que tentei desfazer o ritual, e minha situação só piorou exponencialmente. O apartamento agora está completamente tomado por essas entidades. Elas se manifestam livremente, não precisam mais se esconder nas sombras ou aparecer apenas de relance. Vejo dezenas delas diariamente, caminhando pelas paredes, atravessando móveis, observando-me de todos os ângulos. Algumas são vagamente humanoides, outras são completamente alienígenas em sua forma, com membros de mais ou nenhum membro, com faces distorcidas em expressões de agonia eterna ou completamente sem face. O som das vozes sussurrantes nunca para. É um murmúrio constante que ecoa na minha cabeça mesmo quando tapo meus ouvidos com as mãos. Perdi a noção do tempo. Não sei mais se é dia ou noite, porque as cortinas estão permanentemente fechadas e a luz nunca parece penetrar adequadamente no apartamento. A coisa que usa o corpo de Rafael se tornou cada vez mais aterradora e grotesca. O corpo está começando a se deteriorar porque a entidade não sabe ou não se importa em mantê-lo adequadamente. A pele tem uma tonalidade acinzentada e doentia. Manchas escuras se espalham pelo rosto e braços. Os olhos completamente negros nunca piscam e olham fixamente sem expressão. Ela às vezes se aproxima de mim e fala sobre coisas incompreensíveis. Sobre o mundo de onde vem, sobre o quão diferente e maravilhoso é lá, sobre como nosso mundo é limitado e entediante. Diz que eu deveria me sentir honrada por ter sido escolhida como âncora, que poucas pessoas têm o poder de abrir uma porta tão estável e duradoura. Essas palavras me enchem de uma culpa e desespero esmagadores, sabendo que fui eu que causei tudo isso. Tentei entrar em contato com o mundo exterior de todas as formas possíveis. Escrevi mensagens no celular para amigos e família, mas quando apertava enviar, as mensagens simplesmente desapareciam como se nunca tivessem sido digitadas. Tentei usar o telefone fixo, mas a linha estava sempre muda, sem sinal de DDG, completamente morta. Pendurei um lençol branco na janela com palavras pedindo socorro escritas em caneta preta, mas no dia seguinte o lençol tinha sumido e estava dobrado perfeitamente em cima da cama, como se nunca tivesse sido pendurado. As entidades se divertem com minhas tentativas frustradas de escape, fazendo sons que se assemelham a risadas enquanto me observam falhar repetidamente. Percebi que elas se alimentam do meu medo e desespero, que quanto mais aterrorizada eu fico, mais fortes e presentes elas se tornam. Agora passo meus dias sentada no canto do quarto, observando as entidades irem e virem livremente. Parei de lutar, parei de tentar escapar, apenas aceito meu destino como punição pelo que fiz. Às vezes me pergunto onde está o verdadeiro Rafael, se alguma parte dele ainda existe em algum lugar ou se foi completamente consumido quando a entidade tomou seu corpo. Penso em todas as decisões que me trouxeram até aqui, em como um simples término de relacionamento se transformou neste pesadelo incompreensível. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria pesquisado sobre amarração amorosa. Jamais teria feito aquele ritual fatídico. Teria simplesmente aceito a dor do término e seguido em frente com minha vida, por mais difícil que fosse. Porque nenhuma dor de coração partido poderia se comparar ao horror eterno que estou vivendo agora. O amor que sentia por Rafael me levou a abrir uma porta que nunca deveria ter sido aberta. E agora pago o preço por ter tentado forçar algo que o universo não pretendia que acontecesse. E assim termina mais um relato aqui no Ouvindo Terror. A história de Marina nos serve como um alerta aterrorizante sobre os perigos de mexer com forças que não compreendemos. Especialmente quando estamos emocionalmente vulneráveis e desesperados. O desejo de recuperar um amor perdido a levou por um caminho sem volta, transformando sua vida em um pesadelo eterno. Se você gostou deste relato, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das histórias assustadoras que preparamos para você.
Continue acompanhando, ouvindo o terror para se manter atento a novos relatos que vão fazer seu coração disparar e sua pele arrepiar. Até o próximo vídeo. E lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas. Não importa o quanto desejamos o que está do outro lado.